deixastes e me esmurecer. Mas tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar, por gente. O Espírito Santo tinha dito para mim: estou que vai pregar. E eu não ia vir de terninho, mas eu gosto de vir de terno quando eu vou pregar. Quando eu sou convidada, eu gosto de usar isso. E o Senhor se coloca: é tu que vai pregar. Eu disse: não, meu Deus, meu coração não está acorrentado. Mas o Senhor disse que tu que vai pregar. Aleluia, aleluia, Jesus amado. Aleluia. Filha minha, eis que nesta noite eu vou receber de ti o óleo mais refinado. Quando a Oliveira está passando na prensa do momento mais apertado, que sai o óleo mais puro. E diga, mãe, guiando a Romai, nessa noite eu enviei anjos para recolherem taças e trazerem até o meu trono, assim diz o meu Senhor. Mas quem ama esse Jesus e pode dizer todos os dias assim, somente aquele que consegue dizer: Senhor, o que me apartará de ti? Nem a fome, nem a nudez, nem a morte. Ai, de vós que de candarabás, nada me apartará de ti. Só quem consegue sabe como esse Deus é bom. E só quem consegue dizer essas palavras consegue passar por cima das pedras sem tropeçar nelas e sem cair e sem desviar delas. Aleluia. Irmãos, quando eu lia com muita atenção a história da igreja de Éfeso, muitas coisas me chamam a atenção. Todos nós sabemos, principalmente os frequentadores assíduos da escola bíblica, sabem que Paulo estava exilado na ilha de Patmos. Quando Deus lhe mostrou muitas visões, entre as visões, Deus mandou que escrevesse cartas a 7 igrejas da Ásia, começando por Éfeso, depois para Esmirna, depois para Pérgamo, depois para Tiatira, depois
Filadélfia e por último para Laodiceia. Mas o Senhor falou comigo dias atrás e mandava com que eu perguntasse: aonde foi que tu caíste? Aonde foi parar o primeiro amor? O que fez você parar de praticar o primeiro amor? Enquanto eu perguntava isso ao ar, eu perguntava para mim também. Então eu fui estudar, porque se nós começarmos a ler essa primeira carta para a primeira igreja descrita no capítulo 2 de Apocalipse, nos diz que o anjo da igreja era o pastor da igreja. E mandou escrever para o pastor, mas o pastor não tinha que ler só para ele, tinha que ler para a igreja que lhe ouvia. E dentro de uma igreja, irmãos, nós sabemos que há crentes salvos e não salvos. Sabemos que há membros em comunhão e há somente congregados e visitantes. Nós sabemos que dentro de uma igreja existem aqueles que temem ao Senhor e aqueles que brincam com o Senhor. Não era diferente. Em toda a igreja, desde que se criou a primeira, sempre houve as mesmas situações. Tem que ter sempre aquele joio para fazer o pastor e o líder orar mais. Tem que ter o trigo para suportar em suas raízes o joio enraizado. E não se pode arrancar o joio, porque senão sai trigo bom junto. Não era diferente nesta época. E o que aconteceu? Para aquela igreja, então é escrito assim: conheço as tuas obras. Ei, o anjo dizia assim, Deus dizia assim: eu conheço todas as tuas obras. Como quem diz, eu conheço o teu deitar, mas também conheço o teu levantar. Eu conheço o teu proceder, eu conheço o teu falar, eu conheço tudo que tu fazes. E quando Deus fala igreja, fala no singular. E a Bíblia diz que nós, em particular, somos igreja que espera um noivo, aleluia, vir buscar. Basta saber se fazemos parte da noiva prudente ou da louca. E ele disse: eu conheço as tuas obras. Sei também que tu tens grande perseverança. Perseverança gera confiança. Glória a Deus. Confiança é fé. A fé gera paciência. E a paciência é de esperar acontecer, sem se precipitar e tomar decisões precipitadas. Eu conheço a tua perseverança. Também Deus dizia para a igreja de Éfeso assim: conheço o teu labor. Também sei que não suportas homens mentirosos, que se titulam pregadores sábios, mas não pregam a palavra. Olha só, em uma das viagens, eu ouvi de um pastor, líder de uma grande igreja, e eu disse: pastor, eu não consigo acreditar que tem gente que se titula pastor, pregador, conferencista, missionário, tantos outros títulos que a própria pessoa às vezes se coloca sem noção, sem determinação de pastor algum. Porque é tão fácil, irmãos, comprar carteirinha de pastor, vocês não têm noção. Eu não tinha, estou sabendo há pouco tempo. E o que aconteceu? Eu disse assim: pastor, eu não consigo acreditar que essas pessoas têm coragem de tomar posse de um altar e atrás de um púlpito, pegar um microfone e pregar para grandes ou pequenas massas de pessoas, e sair dali sem temor algum e se prostituir.
de Deus. Deus. E nem do homem. Aí o pastor me contou uma história. Que esteve um pregador lá. E foi aquele away, congresso de mocidade. Os jovens pulando, saltando. Aquele Pentecoste que caiu. E ali tinha um visitante. Esse rapaz estava desviado da igreja. E por ter se desviado, foi trabalhar como segurança de um prostíbulo, uma casa noturna de prostitutas. E ele tinha um contrato com a empresa de trabalhar semestralmente. E naquele culto, ele sentiu a presença de Deus. Veio para frente, se reconciliou. Terminando o culto, ele foi trabalhar, mas não se sentia mais bem naquele serviço. Então ele tinha tomado a decisão de, no término da noite, procurar o seu patrão e dizer: eu não venho mais, eu quero quebrar o contrato que eu tenho com o senhor. Mas de repente houve um alvoroço dentro da boate. Era 4 ou 5 mulheres em cima de um homem só. E o homem dando-lhe dinheiro, dando dinheiro. E elas davam gargalhadas. E ele sentia que eram gargalhadas muito diabólicas. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. E aquele homem que distribuía dinheiro às prostitutas dizia assim: é dinheiro de trouxas. E quando ele se aproximou, ele disse: ei, moço, o senhor não é o pregador do congresso da mocidade da igreja tal? E ele disse: sou, por quê? Mas o senhor pregou hoje no último dia do congresso. Eu me reconciliei, as pessoas falando em língua estranha. E o senhor pregou doutrina, doutrina e doutrina. Aquelas pessoas acharam que ninguém mais era crente, estão tudo desviados de tanta doutrina que o senhor pregou. E agora o senhor está aqui dentro, dando dinheiro da igreja para as prostitutas. E ele disse assim: lá dentro eu era pastor, aqui fora eu cuido da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Eu disse: eu não acredito, pastor. Ele disse: pode acreditar. Porque esse mesmo moço disse: se ele que é pastor, ele é a palavra, não tem temor a Deus, eu vou ter. E ele agora abandonou a cadeira dele, e eu vou tomar conta dessa cadeira. Porque pode acreditar, jovem, pode acreditar, irmão e irmã, se você hoje abandonar a tua cadeira, ela não vai ficar te esperando como alguns filhos dizem por aí. Não vai, porque Judas Iscariotes não se enganou, Matias tomou o lugar dele. Como discípulo amado, alaste de candarabacei. Se tu não tiver temor a Deus, temor com aquilo que Deus te dá, Deus vai levantar outro que vai ter esse temor que Ele quer. E tem uma igreja no meio dos 10.000, tem 300 que ainda seguram a muralha da verdade e não suportam pecadores mentirosos. E lá em Éfeso era assim. Pasme você, mas por 3 anos quem pastoreou Éfeso foi Paulo. E ele ensinou a doutrina do amor. Ele ensinou a doutrina dos bons usos e costumes. Paulo ensinou toda a teologia, pois ele é o maior teólogo cristão já prescrito na palavra. E se ele ensinou aquela igreja estava caminhando no caminho certo. Por isso que Deus elogiava ela e dizia: eu sei que tu não suporta esses homens maus que se dizem apóstolos, mas não são. Mentem, dizem coisa mentirosa, vivem a mentira e iludem tanta gente. Eu também odeio. Charado, indevasto e decanto e andalemos. Glória a Deus. Aleluia. Éfeso, irmãos, era uma cidade tão grande, era uma metrópole tão linda, que ela era comparada a uma Nova York de hoje, aonde todos que tiravam férias queriam tirar férias em Éfeso. Era uma cidade bonita. E sabe onde é que era a igreja? Sabe onde é que era a igreja? No meio da favela, no meio dos prostíbulos, no meio dos assaltantes, no meio da pior raça que tinha em Éfeso. Era
Era ali que era implantada a igreja. Mas lá dentro não tinha só pessoas isso, aquilo, de coisas ruins, não. Tinha pessoas que praticavam boas obras e também se convertiam ao Evangelho. Preste atenção. Éfeso também era uma parada obrigatória dos mercadores por fazer limite com um rio chamado Cáspio e com um mar. Então ali paravam muitos navios, barcos, mercadorias. Era a passagem obrigatória dos mercadores. Éfeso era o centro de um paganismo total, aonde tinha lá dentro um templo chamado Templo de Diana. Só o centro de eventos era 2 estádios de futebol dentro daquele templo. Ali dentro eles não iam para cultuar a Diana como um culto feito a Deus ou como uma missa da igreja católica, não. Era com orgias, era com prostituições, com pedofilias. Era esse o culto que eles ofereciam a Diana. Na igreja de Éfeso tinha uma doutrina muito grande. Por quê? Porque esses, quando se convertiam, entravam pela doutrina pela porta estreita, ou então não suportavam servir a Deus. Aleluia, Jesus. É diferente de hoje, igreja, não é diferente de hoje. É verdade. Por isso que o Senhor disse assim: tu tens perseverança, tu suporta provas. Glória a Deus. Parece que eu vejo meu falando com a igreja de 2012. Tu tens suportado prova. Irmãos, eu digo que Espinheirinhos, a minha congregação, é a congregação dos profetas. Aleluia. Porque não há nada em culto que Deus não revele, não é pastor. Que não há nada que aconteça na vida do fiel que ele não avise antes. Mas eu tenho visto poucos cultos que eu tenho vindo por causa das viagens. Aleluia. Que todos os cultos que eu estou aqui, sempre os louvores falam que é para suportar a prova. Glória a Deus. É Deus incentivando-nos a suportar a prova, passar pela prova, dando louvores a Ele. Como Deus falou comigo agora, pregando a palavra, suportando a dor e pregar a palavra, não comentar com ninguém, somente falar com o papai. Tudo que tu está passando aqui dentro, somente falar com ele, passando por isso, e as pessoas te cumprimentar e dizer tá tudo bem, e você dizer tá tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Éfeso tinha isso. Os efésios lá que congregavam ali naquela igreja passavam pela prova e davam glória a Deus. E Deus viu isso. Deus viu a prova e viu a perseverança e ouviu o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Mas tinha algo que Deus estava chamando a atenção. Ei, igreja, você tem tudo isso de bom, mas me responda, por favor. Por que deixaste de praticar o primeiro amor? Aleluia. Glória a Deus. Falai de conto e nós canto e você. Amando e amando, las de canto e você. Falai de vasto e canta o Espírito Santo disse: filha, tu não precisa de esboço, cansa na boca. Eu sou obediente à voz do Espírito Santo. Alabassudeai de canto e mandará.